Tudo bem, pessoal? Hoje faremos mais uma live. O tema é consultoria de imagem e visagismo, mitos e verdades. Hoje eu vou receber duas pessoas maravilhosas. Elas já estão aí, Caroline, Daniele e Wanda Bresciani. Eu quero que elas se apresentem. Meninas, solicitem a participação de vocês. Bom dia, Miriam! Ei, tudo bem, Tudo Caroline? e contigo? Tudo bem? Vamos esperar a Wanda entrar. Ei, Wanda. Bom dia. Ah, bom dia, meninas. Até que enfim nós conseguimos um horário para fazer a live, né? Vocês com essa agenda corrida, cheia de clientes, dando cursos. Antes de tudo, eu quero agradecer por vocês terem aceitado o convite para a gente falar sobre um tema que nos interessa muito, né? Que toca diretamente às nossas práticas profissionais. Eu gostaria que vocês se apresentassem brevemente de onde vocês são, o que vocês fazem e o que é importante no trabalho de vocês, né? Porque eu penso que nós temos muito em comum. Nós nos conhecemos aqui nas redes, né? E o que nós temos em comum, que eu posso dizer que para a audiência de cara, é responsabilidade e ética profissional. Então, se apresentem. A Wanda caiu. A Wanda caiu. A Wanda caiu e acho Isso. que pode ser a internet dela. Se você quiser começar... Claro, claro. Caroline. Vou começando então, Miriam. Obrigada pelo convite para estar aqui. A gente super se conecta, como você comentou, né, sobre a responsabilidade ética profissional. E vou então me apresentar. Eu sou Caroline Daniele, sou maquiadora e consultora visagista. Sou também designer de sobrancelhas, micropigmentadora. E, além disso, eu sou fisioterapeuta. Então, que legal! Isso. Então, a minha veia fisioterapeuta, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre visagismo, na parte teórica mesmo, ela me acendeu vários alertas para o que tinha no mercado, né? O que tinha disponível de ensino. Sim. Então, o fato de eu ter tido acesso a muito conhecimento sobre desenvolvimento neuropsicomotor na faculdade, acesso a linhas de pesquisa também, né? Então, desde o primeiro ano da faculdade, eu estive envolvida em projetos de pesquisa, né? Extensão e desenvolvimento de pesquisa. Caroline, vai falando aí para a audiência, só um minutinho, claro, tá? Claro. Pode. E aí, esse meu amor pela ciência, ao longo do meu estudo em visagismo, ele foi cada vez mais aparecendo. E nesse sentido, então, eu procurei muito em artigos científicos o que de fato poderíamos atualmente, né? Que acho que esse é um ponto importante, né? As coisas, elas vão evoluindo. E aí, o que se aplicava um tempo atrás, muitas vezes, no conhecimento que nós temos hoje, na profundidade que a gente tem hoje, já não é mais aceitável, né? Então, devido à carreira de atuação, a minha história com a fisioterapia, então eu busquei desenvolver algo relacionado à base científica. E aí, portanto, então, esse é um breve resumo, né, do que eu atuo. Hoje eu ministro cursos de visagismo para a área de sobrancelhas e maquiagem. Fala então, qual é a escola e qual é o Instagram. Isso, é Visagize Academy. Então, hoje a gente tem a nossa escola. Inclusive, o nosso nome, né, ele está muito atrelado ao visagismo, né? É Visagize Academy, que é onde a gente tem uma grande atuação, um método exclusivo. Então, a base da nossa atuação, ela é em visagismo, né? E é essa base científica, nas neurociências e na neuroestética, né? Então, a Wanda mesmo, ela é aluna, conheceu o meu trabalho pelo visagismo, hoje também é tutora da escola, né? Então, é muito legal a gente ver
um movimento que a gente começou lá em 2019, 2020, ele vir ganhando corpo, sabe? Até mesmo quando você veio falar, né? A Wanda veio conversar comigo que você gostaria de fazer a live. Eu achei muito legal, porque há um tempo atrás era tipo assim, eu falava sozinha sobre, né, a gente precisa. O que está mais atual, né? E aí é muito bacana ver que sim, está crescendo esse movimento em todas as áreas da beleza, porque afinal de contas o que a gente quer é levar seriedade, levar bons resultados para as nossas clientes, né? Exatamente. Obrigada. Muito bom conhecer, nem que seja um pedacinho da sua trajetória, porque eu sei que ela é uma trajetória longa. E agora eu quero escutar a Wanda. A Wanda eu conheço um pouquinho mais, né, Wanda? Mais de pertinho. Bom dia, meninas. Bom dia. Primeiro, agradecer, Miriam, muito obrigada pelo convite. E, Carol, também, muito obrigada por estar aqui. Eu me sinto bem feliz de ser ponte entre vocês duas, porque, enfim, são duas profissionais em quem eu me espelho muito e que eu, enfim, confio no trabalho, né? Respeito, admiro. Então, muito legal podermos estar aqui, né, para falar desse tema que é tão importante para a gente e que a gente leva tão a sério, né? Eu, então, sou maquiadora e consultora visagista também. Sou designer de sobrancelha e especialista em nanoblading. E comecei a minha trajetória também numa transição de carreira, né? Eu sou formada em teatro pela URGS, né? Enfim, também eu tive essa experiência dentro da iniciação científica dentro da universidade, por isso que também já venho com esse pensamento mais crítico a respeito das práticas, enfim, do que a gente aborda e de como aborda. E quando comecei a minha carreira na área da beleza, foi pelo visagismo e foi pelo método da Carol, conhecendo a Visagise Academy, numa época, né, Carol, que tu ainda estava questionando muito essas questões trazidas, né, desse visagismo que a gente conhece, que é, enfim, mais difundido, né, e que a gente está tentando, né, contrapor e trazer esse pensamento mais crítico, né, e eu lembro que foi ali que a Carol, nesse caso, me ganhou, né, porque eu vi que tinha todo esse outro pensamento, né, de realmente pensar, será que é mesmo isso, né? De que forma a gente vai abordar isso que seja de uma forma que realmente seja, enfim, comprovada e respeitosa e séria, comprometida, né, com o cliente. E aí vieram todos os estudos, né, que a Carol sempre veio trazendo da neuroestética, da neurociência, enfim, que realmente foram comprovando o contrário, né? E foi ali realmente que eu me firmei. Eu fiz vários outros cursos depois de visagismo, justamente para ter bagagem, enfim, para trazer para as minhas clientes. E realmente essas outras técnicas e abordagens de comparação entre personalidade, traços faciais, elas são ainda bastante difundidas. Enfim, é algo que um pouco me assusta, mas estamos aqui para falar disso, né? Enfim, e a Miriam, né, eu conheci agora, tem uns 2 anos, eu acho que eu sigo a Miriam, e esse último ano, né, tive a oportunidade de fazer um método interno, que é o curso dela, enfim, que é justamente também um outro contraponto de tudo isso que a gente vê falado do visagismo hoje, né? Que é realmente a escuta, né, da cliente, o não julgamento pela aparência, bem pelo contrário, né? É o que a cliente nos traz, enfim, e completamente essa questão de realmente não fazer sentido, né? A gente relacionar faces traciais com personalidade, enfim, com correspondência de quem essa pessoa seja, né? Isso. Obrigada. O que eu queria deixar claro aqui para quem está me assistindo, eu gosto muito do visagismo, as meninas são visagistas, o nosso foco aqui não é o visagismo, mas é o que se fala, né, em alguns cursos e o que alguns visagistas praticam, que é o reconhecimento, que não é verdadeiro, da personalidade do cliente por meio dos traços faciais. Então, nosso ponto aqui, o que nós não concordamos, porque isso não é ciência, não é? Eu sou psicanalista com uma vasta experiência clínica, eu estudo a mente humana, o psiquismo, do ponto de vista da psicanálise há 30 anos. Há mais de 30 anos eu estudei com os grandes profissionais de Minas, do Brasil e do mundo, que são os franceses. Então, aqui nós não é uma conversa, aqui não é uma opinião, o que eu acho, né? Porque eu gosto de azul
e você gosta de vermelho, a outra gosta de amarelo. Não é isso, não é opinião. Isso aqui é fundamento, é fundamentado em livros, em pesquisas, não é? E para ser ciência existe um passo a passo, né? E a primeira coisa que eu quero dizer, só para lançar a bola, meninas, e quem quiser, mande as perguntas, a gente vai... Muito importante a participação de vocês. Primeira coisa, assim, básica. O que é antigo, muito antigo, não é ciência. Ciência é o novo. Então, vamos pensar assim, a técnica que o cirurgião usava há 100 anos, por exemplo, para operar, ela não é ciência, porque depois dessa técnica vieram outras. Então, a atual é ciência. Então, as pessoas nem entendem o que é ciência, porque o que os professores ensinam nos cursos de visagismo é teoria lá de não sei quantos anos atrás. Nós nem vamos entrar nisso. O que é ciência, o que não é, depois a gente pode até falar sobre isso, mas para começo de conversa, né? Aquilo que é muito antigo não é ciência, porque depois de lá para cá muitas coisas mudaram, né? E realmente me assusta o rumo que o mercado está tomando nesse sentido, e me assusta a irresponsabilidade de profissionais que não têm competência, não têm competência técnica, não têm experiência, não têm expertise, e ficam falando de personalidade e ficam, pior, eles vendem falsas promessas. Eu não sei se é por desinformação ou se é por má fé mesmo. Porque não existe possibilidade de análise direta da personalidade. Tem um curso aí que foi vendido durante muito tempo, acho que ainda é, mas eu vi isso em 2018, 2019. Faça análise fácil, direta, e tinha mais uma palavra, da personalidade. Imagina, não existe análise fácil da personalidade, não existe análise direta, porque nós somos sujeitos multifacetados, né? Nós temos uma história de vida, nós temos o contexto histórico, social no qual nós fomos criados, tem as questões subjetivas das pessoas que nos criaram, dos nossos pais. Então, é muito complexo entender a alma humana, a mente, a personalidade, e ensina-se isso de forma rasa, ou seja, quem tem o nariz tal, a pessoa tem um jeito de ser, uma personalidade. Que coisa mais boba, né, gente? Assim, se você pensar nos gêmeos, né? Minha mãe era gêmea com meu tio, muito parecidíssimos. Os traços, assim, eram praticamente idênticos. Um era homem e outro mulher, mas idênticos. Eles tinham personalidades totalmente diferentes. Minha mãe era uma pessoa muito expansiva, muito... não importa. Meu tio era o contrário em todo. Então, gente, isso é uma bobagem, tá? Isso é uma bobagem. Se você quiser estudar sobre isso, eu tenho bibliografia para fornecer, a Wanda tem, a Carol tem, e eu quero escutar as meninas, como que elas vivenciam essa questão na prática delas. O que elas ensinam, o que elas encontram. Certamente elas recebem alunas ou já receberam, ou conversam com profissionais que dizem a elas sobre isso. Dizem que eles empregam esse tipo de... fazem esse tipo de trabalho. Antes de passar a bola para vocês, eu quero comentar uma aluna aqui de Belo Horizonte, ela até escreveu isso no meu post. Ela disse que encaminhou uma cliente, ela é consultora de estilo e imagem, a um visagista. Na verdade, ela não encaminhou, foi a aluna, foi a cliente que quis, porque já tinha referência, recomendação desse visagista. E a cliente foi, e o visagista falou um tanto de bobagem da personalidade dela, né? E aí ela ficou muito desconcertada. E aí ela contou para a consultora de imagem, ela ficou muito afetada, desconcertada, porque o que ele falou para ela não tinha absolutamente nada a ver com a forma como ela se enxergava. Então é isso, meninas. Quero escutar, todos nós aqui queremos escutar a experiência de vocês sobre esse tema. Muito bem. Enquanto você foi falando, eu fui anotando algumas coisas aqui. Que eu já vi com... Nossa, né? Eu acho que assim, ó, primeiro de tudo,
a ciência, né, ela inicia com um questionamento. Então, a gente, quanto profissionais, a gente precisa ser questionadoras. Eu falo para as minhas alunas também. Olha, não é porque eu estou ensinando que isso aqui e você só tem que seguir isso aqui. Não, inclusive dentro do curso, eu tenho um conteúdo onde eu ensino as alunas a pesquisarem artigos científicos. Então, vocês têm que continuar os estudos de vocês. Eu não tenho um compromisso com o erro, eu não vou... se eu enxergo o seu estudo daqui a um ano que a coisa mudou, que a ciência trouxe... Eu não vou ficar presa àquilo que eu disse há 1 ano, 2 anos atrás. Eu preciso ser questionadora e atualizada. Então, você está tocando num ponto importantíssimo, Carol. Desculpa cortar, porque existem cursos, isso me chega através das minhas alunas, que se a aluna questionar, ela é boicotada pela professora. Já teve curso onde a professora falou, não posso responder isso não, porque eu tenho que finalizar esse conteúdo hoje. Enfim, eu compactuo dessa forma de trabalhar, porque eu sou assim, eu falo para as minhas alunas, gente, questione o que eu estou falando, não tome isso como verdade, pesquisem o que eu estou dizendo, de qual a minha fonte de informação, de pesquisa. Então, isso tem muito no mercado, tá? As pessoas passam por cursos e elas nem têm a chance de perguntar, porque o professor não deixa. Ele corta, porque ele não tem resposta, né? Exato. Ou respostas evasivas, né? Eu já passei por isso, tipo, de questionar e ficar assim no ar, né? Porque não se tem a resposta, realmente. Eles não têm fundamento, né? É uma coisa sem pé e sem cabeça. Vamos combinar que é sem pé e sem cabeça. Que está sendo vendido caro aí no mercado, né? E a questão principal é a responsabilidade, né? Então, a gente não precisa adivinhar nada das nossas clientes, né? Assim, eu preciso olhar para ela e dar um raio-x da personalidade. Eu já tive relato tanto de aluna quanto de cliente que se sentiu envergonhada por estar ou falando ou recebendo uma informação que não batia. Esses dias atrás mesmo eu atendi uma cliente que ela é de uma outra cidade, a mãe dela já tem um salão conhecido que aplica visagismo. E aí eu comentei com ela, né? Olha, a minha metodologia ela é diferente do que eles aplicam, porque eu conheço, eu já fiz inclusive curso com essas pessoas, enfim, então eu sei a abordagem. E aí, essa é uma questão também muito importante. Às vezes as pessoas pensam que todo mundo aplica a mesma coisa. E aí, por ter passado situações, né, constrangedoras, ou por ter recebido informação que gerou, não, mas não é muito assim, não é isso de fato que acontece, né? Como você falou, o nariz, a orelha. Você até vai encontrar a pessoa que, sim, se tem a orelha maior, vai ser mais inteligente. Por exemplo, eu já ouvi isso. É mais inteligente quem tem a orelha maior. Se você parar para pensar, há muitos e muitos anos atrás, a informação, ela era passada pela voz. Então, pode ser que há muitos e muitos anos atrás, a pessoa que mais ouvia era a pessoa que tinha mais conhecimento, mas porque o conhecimento ele era passado daquela forma. Agora, você hoje, com o conhecimento que a gente tem, né? Até eu falo, o pavilhão auditivo, ele é só um elemento de todo o sistema auditivo. A gente tem ouvido interno, ouvido médio, tem toda a situação de conexão cerebral. Então, hoje, o nível de conhecimento que a gente tem, tanto de anatomia, de bioquímica, ele não é tão raso e superficial. E aí, às vezes, as pessoas, elas chegam a essas informações, elas pensam que todo mundo aplica isso. E aí, eu conversando com essa minha cliente, falando, então, que não, né, que a minha abordagem era diferente, ela falou, Carol, minha mãe não gostou de ser atendida lá, porque ela foi, e aí fizeram uma super revolução na imagem dela, inclusive cortaram o cabelo, deixaram ela loira, e não era aquilo que ela queria. Ela não foi ouvida. Tipo assim, foi feita uma leitura e foi empregado aquilo que se achava que era. Perigo. E ela não gostou. Deus o livre, ela não quer mais voltar lá. E ela teve que ir em outro salão para ela modificar aquilo que foi feito porque ela não gostou. Ou seja, não foi ouvida.
Então, a gente não precisa adivinhar nada da nossa cliente. A gente pode conversar com ela, entender a expectativa, a percepção que ela tem sobre ela mesma, qual é o desejo de imagem dela, né? Então, qual que é a expectativa que ela tem sobre ela e o que que ela deseja criar sobre a imagem dela para causar impressão. E nós, com o conhecimento técnico, conhecimento de design, o nosso conhecimento profissional com responsabilidade, ajudar a criar essa imagem. Mas uma imagem que não só transmita o que ela quer, mas que também se conecte com ela, mas porque nós ouvimos essa cliente, sem a necessidade de adivinhar nada, porque não tem esse objetivo, não tem para que a gente fazer isso, né? E também isso não é científico. Vou tomar novamente, retomar esse ponto, essas técnicas, né? Morfopsicologia, que vem da fisiognomonia, não vamos entrar nisso, isso não é ciência. Nem naquela época isso foi entendido como ciência, foi refutado. E de tempos em tempos tentam trazer isso à tona. Gente, porque isso é um jeito fácil de vender, né? Assim, a pessoa vende um curso prometendo que você vai sair de lá entendendo a personalidade do cliente. Isso Causa impacto. Eu acho causa que impacto, bem né? a narrativa sedutora, né? Muitos vão, e eu acho que assim, é mais complicado ainda, porque eu acho que uma pessoa, né, pensando assim numa cliente que se deixa seduzir por isso, é uma pessoa que ela já tá fragilizada. Porque se ela tá tentando buscar respostas tão fáceis, tão assim, né, dadas para ela, é porque ela tá buscando aquilo de uma forma, ela tá precisando daquilo. Só que o caminho é exatamente o contrário, né? O caminho é ela se olhar, é ela se auto-perceber, é ela olhar para dentro para ela ter essas respostas. E não alguém chegar para ela e falar, olha, tu é assim porque tua testa é assado, porque tua boca é assim, né? Isso não existe, realmente não existe, né? E ao contrário, por exemplo, do que, né, eu já tive clientes várias que ou me relataram essa situação de não gostarem, de terem ouvido profissional, de não se identificarem de forma alguma do que foi falado e de já terem o senso crítico de pensar, poxa, como é que o meu rosto vai dizer quem eu sou, né? Mas outras, por exemplo, de nossa, eu fui, e daí cabeleireiro, é muito, muito cabeleireiro que tem, porque eu acho que o visagismo na maquiagem é muito a Carol que traz, né? A gente lá na escola que trabalha isso, né? Com outros profissionais da área, que né, abordamos mais de uma forma específica. Mas muitos cabeleireiros que já atendem pelo visagismo, de cliente minha dizer assim, eu sentei na cadeira e ele começou a falar, nossa, eu comecei a chorar porque ele estava falando exatamente coisas. Gente, e aí, nossa, a gente tem que ter todo o tato, exatamente, né? Eu conversei com ela, eu disse, olha, eu não abordo dessa forma, né? Isso não tem comprovação científica, é uma forma muito rasa de a gente fazer um atendimento, né? A gente não pode fazer isso, enfim, né? Isso é uma prática eugenista, na verdade, né? Até preconceituosa, né? A gente falar para uma pessoa o que ela é pela aparência dela. Racista também. Racista. Exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? E eu acho que é isso. A gente entrar nesse mercado, porque a gente sabe que a gente está enfrentando leões. A Carol sabe muito bem isso, porque ela começou esse movimento. Nós estamos enfrentando leões, mas que esses leões se coloquem e mostrem o que eles estão dizendo e eles não se colocam. Se eu convidar um desses leões para fazer uma live, você acha que eles aceitam? Eles não têm, a prática deles não tem fundamento, eles não têm estudo, eles não têm conhecimento para falar o que eles estão falando, eles não aceitam. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu já convidei uma pessoa no início da pandemia para fazer uma live comigo, uma pessoa que ensina sobre morfopsicologia, dentre outras coisas. Ela não aceitou, porque ela sabe, né? Ela sabe o que ela vai... Mas, enquanto isso, ela continua aí ensinando isso e enganando pessoas, gente. Porque quando a gente afirma que a nossa prática é fundamentada numa metodologia ou num conhecimento científico, ele tem que ser. Ele tem que ser. Tem que ter muitos estudos, muitos artigos. Referências. Então, eu ensino. Né? Por exemplo, a minha base no método é a psicanálise. Eu não ensino psicanálise. Eu tenho que falar isso 1000 vezes, que as pessoas acham que não é psicanálise. Mas eu sou psicanalista, estudei isso muitos anos. Então, se alguém me pedir bibliografia, eu tenho 500.000 livros para indicar. 500.000 teses de doutorado, inclusive de amigos, colegas. Eu tenho muitos artigos científicos, é a base, né? Não é?
Então, cadê a base da morfopsicologia? O curioso é que a gente olha, você dá um Google lá, e quando você digita em português morfopsicologia, você acha coisas escritas por cabeleireiro, consultor de imagem e visagista. Assim, mas como? Morfopsicologia, isso tinha que ser uma prática exercida por profissionais psi também, vocês concordam? Tinha que ter. Isso não existe. Então, quem está falando disso, sobre isso, são profissionais que não sei aonde que eles pesquisam, porque isso é fácil, né? Me falaram até que tem uma profissional aí no mercado que tem CRP, Conselho Regional de Psicologia, que está ensinando visagismo, essa prática dentro do visagismo, morfopsicologia. Eu falei, isso é uma irresponsabilidade, porque ela não aprendeu isso na faculdade, isso não é científico, isso é uma mentira, isso é um jeito fácil de vender. Então, a gente tem que fazer essas lives e conscientizar as consultoras, porque elas estão pagando caro, mesmo que fosse barato, mesmo que fosse dado. Elas estão perdendo tempo, elas estão perdendo tempo, elas estão dando passos para trás. E o pior de tudo é que elas estão fazendo mal à saúde mental das clientes. Porque toda vez que a gente chega para alguém e afirma algo sobre aquela pessoa, da personalidade dela, seja o que for, coisa boa, coisa ruim, não importa. Isso faz mal. Né? Isso não eu falo... A gente não sabe como a pessoa vai receber aquilo, né? Exatamente. Eu acho. Então, nós temos que falar sobre isso. E eu ainda disse outro dia para uma pessoa que me procurou para fazer o curso. Eu falei, nossa, você perdeu tempo demais, fulana, porque você devia pedir seu dinheiro de volta. Uma pessoa te deu um curso falando que aquilo era ciência, que ela ia aprender a personalidade da cliente. Se eu tivesse feito um curso desse, tivesse descoberto depois que aquilo não era ciência, eu ia pedir meu dinheiro de volta. Eu falei, oi, você me prometeu uma coisa que isso não é verdade, né? Você coloca lá bem grande na sua comunicação o tempo todo, na sua página de venda, sei lá do que, né? Porque uma cliente me mostrou uma página de vendas aí recentemente. A profissional promete mundos e fundos, gente. Então, assim, o que eu queria dizer é uma recomendação. Gente, se o profissional está oferecendo mundos e fundos em termos da personalidade do cliente ligados ao visual, a traços faciais, traços corporais, fiquem alertas. Fiquem alertas, porque vocês estão entrando num terreno movediço, num terreno perigoso, sem embasamento, que pode piorar a prática de você. Então, é melhor você não fazer um curso, ou fazer um curso que vai que vai te fazer perder tempo. Né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, dia 9 de junho de 2023, conversando com vocês, que são profissionais visagistas, maquiadoras maravilhosas, que estão aí ensinando técnicas maravilhosas, boas técnicas, e não estão vendendo fórmulas mágicas nem falsas promessas, né? Porque nesse mercado que nós estamos, esse mercado da estética, da beleza, né? Da imagem pessoal, a gente tem que tomar cuidado. Hoje eu fico assim pensando, não só quem está dando curso, mas quem está atendendo, sabe? Eu tive que indicar uma pessoa de um outro estado que queria uma consultoria de imagem como é que chama? Presencial, e eu tive dificuldades de indicar num estado, sabe, que eu conhecia quase ninguém. Eu fiquei com muita dificuldade, porque hoje a gente fica aí pisando em ovos, né? Porque quando eu indico alguém, é meu nome, né, que está em jogo, né? E sabe, Miriam, Carol, o que eu penso é que né, essa questão da pessoa ir por um caminho que realmente vai deixar ela trazendo práticas que, né, vão dificultar ainda mais o trabalho dela e da cliente, né? Essas consultoras que talvez já tiveram feito esse percurso ou que estejam nessa busca, porque eu fui uma dessas pessoas quando eu comecei, né? Já questionando, mas, né, indo por caminhos que não estavam me levando onde eu queria e realmente me trazendo essas informações que não tem comprovação alguma. Mas dessas pessoas que às vezes já têm esse conhecimento de morfopsicologia, de relacionar a personalidade, a temperamento, enfim, etc e tal, elas realmente começarem a se questionar e buscar
parar e se rever. Porque uma coisa muito que acontece na escola, né, Carol, é, por exemplo, maquiadoras ou consultoras que chegam e falam, nossa, mas eu já aplico isso e eu já falei isso para minha cliente. Ok, foi um erro, né? Todos nós erramos. Mas não quer dizer que a partir do momento que tu tem um conhecimento, tu vai continuar errando, tu vai continuar passando aquilo adiante. Poxa, se tu já viu que aquilo não faz mais sentido, que tu não pode desinformar os teus clientes e pode, né, continuar praticando daquela forma, se reveja, comece a trazer esse esclarecimento, né? Por isso que eu acho que é de extrema responsabilidade o que a gente está fazendo aqui, porque é justamente abrir os olhos para outras profissionais, para que a gente, na verdade, se fortaleça enquanto, né? Enfim, pessoas que trabalham com beleza, trabalham nessa área de imagem, né? Para que a gente possa trazer um serviço cada vez melhor, um serviço com cada vez mais responsabilidade, ética, enfim, né? Não tem problema tu já ter feito, mas começa a se repensar, começa a trazer aquilo que realmente, né, tem comprovação, aquilo que realmente tem a responsabilidade com a sua cliente, né? Inclusive eu já tive alunas que perguntaram para mim, né? Porque dentro do método Visagize, a gente não utiliza análise de formato de rosto. Nós utilizamos análise de simetria, proporção, etnia, idade, sexo, expressões faciais. E a gente, então, analisa as linhas do rosto relacionando com rostos infantis, rostos maduros, o rosto feminino, masculino, enfim. Então, a gente não aborda formato de rosto. E aí, uma aluna perguntou, Carol, eu abordei até aqui formato de rosto. Como que eu faço essa mudança, né? Porque agora eu vou falar de uma forma diferente. Porque, de fato, formato de rosto gera muita insegurança, muita dúvida, né? Às vezes alguém enxerga de uma forma, outra pessoa enxerga de outra. E tem a subjetividade, é isso do Isso. profissional, né? O que eu enxergo no rosto de um cliente não é a mesma coisa que vocês enxergam, né? Isso. Não traz tanta assertividade, assim, né? Tanta clareza. E aí, a forma como eu conduzi, né? Porque eu também passei por isso, e a forma que eu indiquei para ela é o quê? Então, gente, eu nunca paro no tempo. Eu continuo estudando, continuo me atualizando, continuo procurando sempre o melhor para vocês, minhas clientes. E hoje, com base na minha evolução, com base nos meus estudos atuais, a abordagem que eu decidi ter é uma outra abordagem. Uma abordagem que, na prática, eu vejo que traz um resultado melhor, um resultado mais assertivo. E assim, então, você introduz a sua nova forma de trabalhar. E é como eu falei, eu também. Eu tenho a minha abordagem atual. Se eu continuar estudando e eu encontrar algo que é diferente, eu vou chegar e vou atualizar as alunas. Sim. Eu vou atualizar minhas clientes, eu vou atualizar a minha audiência. E eu vou falar, ó, o que tem-se mais atual é isso. Então, a gente não pode ter o medo de se atualizar. Não pode ter o medo de dizer, ó, hoje eu faço diferente do que eu fazia. Porque isso, inclusive, mostra a sua responsabilidade com a sua evolução. E não parar no tempo. Porque o parar no tempo, ele pode, sim, trazer vários prejuízos. Ou você diz, eu faço assim, então eu sou presa assim e eu vou fazer só assim. Isso vai prejudicar a ti e a tua cliente. Então, essa é uma forma que eu fiz e que eu conduzo as alunas a fazerem para trazer essa atualização, essa novidade, essa nova abordagem para a carreira profissional, né? E ter essa responsabilidade com essa atualização, inclusive a nível de eu não preciso adivinhar nada, eu não preciso ficar fazendo algo que eu vejo atualmente que não tem base, que não traz assertividade, que já causou desconfortos, porque muitas pessoas, elas, inclusive, como eu mencionei já, elas vêm já com certos preconceitos, porque muitas vezes entraram em contato com coisas que não fez sentido. Porque até como eu comentei também, vão ter aquelas que vai bater. Como é o caso que a Wanda comentou. Ela começou a falar, né? O profissional começou a falar, eu comecei a chorar e tal, porque bateu. Vai ter quem vai bater. Claro, mas isso é muito fácil. Tem problemas que são, vamos dizer assim... genéricos, né? Qualquer pessoa tem, né? Vai se conectar. Vai se conectar. Então, vai ter aquela pessoa que vai se conectar, que vai bater. Mas e isso, em geral? Funciona? Se conecta?
né? Então, não, até vamos mesmo... responder, não funciona, não funciona, não é correta essa prática que é ensinada. Não, nem sei quem exatamente trouxe isso para o Brasil, eu acho que eu sei quem trouxe, mas as pessoas foram replicando isso Como se e fosse verdade isso está minando o trabalho, não Uhum. só dos visagistas, no meu entendimento, quanto o trabalho dos consultores de imagem, que estão sendo formados nessa bobagem. Eu chamo isso de uma bobagem que faz mal para o cliente, né? Então, se você perguntar para qualquer psicanalista, para qualquer psicólogo, qualquer psiquiatra, né? Que é o médico que trabalha com a área psi, eles vão falar para você que isso é uma besteira, isso é uma bobagem, eles isso é nem uma sabem. prática antiga, milenar, que não faz o menor sentido, nem na época fez sentido, né? Sim. E, Às então, vezes, e às vezes, né, eles nem sabem. Tipo, eu tenho amigas que são psicólogas e eu lembro que eu já comentei com elas, né, na época, né, bem no início, assim, morfopsicologia, fisiognomonia. Tipo assim, não, a gente nunca nem viu na faculdade. Porque isso é tão antigo, isso é tão bobo, isso é tão... Não, eu até já duas situações, né? Eu fiz série de lives com a Mirelle Casagrande, né? Que ela é uma doutora em neurociências, ela é psicóloga, né? Então a gente fez série de lives falando sobre isso. Ela trouxe também, né, dos estudos dela, e ela mencionou que tipo assim, isso na faculdade não se vê. Isso E que eu aí a falo, segunda isso não se situação. vê. E a segunda situação que eu já questionei, já falei assim, gente, vocês acham que se isso fosse uma verdade, se isso fosse replicável, você acha que os profissionais que estão ali para de fato ajudar os pacientes a entender os problemas, as dificuldades, como eles são, você acha que eles não iriam abordar isso? Claro que eles iriam abordar, porque você acha o quê? É um caminho longo para um profissional conseguir ajudar o seu paciente a entender quem é você, para onde você vai, o que você faz. Nossa. Isso é muito, tanto é que eles, hoje, né, o que tem de mais atual em relação à personalidade, né, é o Big Five. O Big Five é o que mais tem de embasamentos científicos, artigos científicos, e é algo muito complexo e que se é feito, inclusive, ao longo de muitas sessões, por exemplo. Então, não é assim, eu olhei, eu já sei. Não é assim que funciona, né? Então, você acha que se isso de fato funcionasse, não teriam outros profissionais que têm tanto interesse em ajudar, em curar, em salvar vidas, até não iria abordar? Mas é isso que eu disse, Carol e Wanda. Quando você faz uma pesquisa, isso é sintomático do morfopsicologia no Brasil, você encontra lá meia dúzia de referências de consultores de imagem, de visagistas, de cabeleireiros, falando sobre isso. Oi, se isso fosse ciência, isso seria ensinado nos cursos. Se você teria psis ensinando isso. Isso não existe, gente. Então, vamos alertar as pessoas para isso. E os profissionais que ensinaram e ensinam, eles são irresponsáveis. Assim, como que eles vendem um curso dizendo é ciência? Ensina, coloca ciência bem grande, sabe? E dá para desconfiar, porque são pessoas, muitos deles misturam várias linhas, entende? Você nunca me viu misturar psicanálise com outras linhas, antropologia, filosofia, e eu estudei, tá? Eu tenho um bom embasamento de filosofia, de antropologia, de artes, mas o meu forte é psicanálise. Aí, né? E tem gente que fala que a base do trabalho no visagismo é morfopsicologia, neurociência, perfis comportamentais. Eu já desconfio de quem oferece muitas coisas. Ela não é boa em nada e não tem fundamento. Sabe, mais ou menos assim, um médico dizer assim, eu sou bom, eu sou pediatra, eu sou cirurgião plástico, eu sou geneticista. Aí você pensa, não, isso não é possível, né? Ou seja, que a gente é bom, né, tem uma coisa que sustenta a base do nosso trabalho. A gente pode até conhecer muitas coisas. Então, eu tenho visto, os visagistas falam, é baseado em
psicologia facial, que nem existe. Psicologia facial não existe. É um Maquiador nome emocional. Eu já ouvi agora esse tem curso, maquiador maquiador emocional. Alguém comentou isso aqui, eu achei, gente, que absurdo. Tem visagismo emocional, maquiador emocional. De onde que eles tiraram isso? Eles estão inventando isso, né? Sabe por que eles estão inventando? Porque o emocional vende, né? Eles empacotam o curso com isso. Emocional, personalidade, respostas rápidas. Elas exatamente. vendem. Isso Entende? As pessoas querem resposta e querem respostas rápidas. Soluções rápidas. Então, eu vou olhar e vou resolver. Isso. Não é assim. Até porque, assim, tem que levantar um questionamento. Dizer que é baseado em neurociência, em morfopsicologia, cai fora. Porque morfopsicologia não tem embasamento científico. Entra no PubMed. Gente. Entrem no PubMed. Digitem no Google. PubMed. Entrem no PubMed e digitem morfopsicologia. Vocês vão encontrar artigo científico de 1800 e tralalá. Exatamente. Não vão encontrar coisas atuais. O que eu encontrei de atual foi, o ano passado, encontrei um artigo científico falando de morfopsicologia, que ele falava as seguintes situações. Prestem atenção nisso. Eles pegaram pacientes que sofreram aquela cirurgia ortognática, que é aquela de alteração de maxila, mandíbula. E o que eles fizeram foi avaliar a percepção que as pessoas tinham sobre os pacientes no antes e depois. Se mudava a percepção. Só. Se mudava. Muda para você quando você olha para essa imagem. Você tem uma impressão diferente dessa imagem? E as pessoas disseram que sim. Foi isso. Isso que é o estudo mais atual que eu tinha encontrado ano passado, falando de morfopsicologia, mas não dizia, agora a pessoa parece tal, agora a pessoa, desculpem, agora a pessoa é tal coisa. Porque uma coisa é ela parecer, outra coisa completamente diferente é ela ser. Isso que tem que ficar muito claro pra gente. Então, o que tinha de artigo científico mais atual falava sobre a pessoa parecer ser e não sobre a pessoa ser. E quando se fala, é a personalidade, você está falando sobre a pessoa ser. E aí você tem que tomar um cuidado. Será que essa pessoa é mesmo? Quando a gente fala até, né, sobre as nossas clientes, qual é o seu desejo de imagem? O que você quer parecer ser? Qual é a impressão que você quer causar? Uma das coisas é isso, o que ela quer parecer. Outra parte é o que ela é. Então, isso a gente tem que ter a clareza, sabe? Se você vai fazer uma pesquisa numa base de artigo científico, você não vai encontrar sobre a pessoa ser atual. Inclusive, pelo contrário. Eu encontrei um artigo científico relacionado à análise genética. Genética, gente. Mais de 19 mil. Meu Deus, esqueci, me fugiu a palavra. Amostra. Mais de 19 mil pessoas foram analisadas, tá? Base genética. E o estudo traz. Não existe geneticamente falando correlação cognitivo-comportamental entre análise facial e característica cognitivo-comportamental. Não existe. Geneticamente falando, não existe. E o artigo ele é bem enfático. No último parágrafo do artigo, ele diz como se baseiam as teorias de fisiognomonia que são relacionadas a características de eugenia, de racismo, de preconceito. Então, o artigo traz exatamente isso. Então, gente, a nível genético não tem correlação, sabe? Então, a gente tem artigos que trazem esse tanto de embasamento, esse fundamento. E aí, você está falando de genética, eu vejo uns visagistas dizendo que eles misturam. Meu embasamento é psicologia facial com genética, com neurociência. Você vê a irresponsabilidade, porque é incongruente neurociência com a morfopsicologia, genética com a morfopsicologia,
psicanálise, com a morfopsicologia, eles inventam, sabe? Eles falam até do Jung, eles fazem uma leitura, eles nem entendem o que o Jung falou, pegaram um recorte, porque é uma teoria, né? Você vai e pega um ponto, isso você não entende qual é né? Se você ler o conjunto da obra, você não entende o que a pessoa estava dizendo naquele momento. Então, são coisas muito rasas. Eu estou achando muito bom que nós estamos prestando um serviço à nossa área, porque o que essas pessoas que ensinam prestam é um desserviço. Eu acho isso, assim, irresponsável, acho que é da ordem de uma imoralidade, de uma falta de ética, e o que eu puder fazer para elevar o nível da nossa profissão, e eu vejo que tem muitas pessoas perdidas, tem muitos comentários aqui, gente, não deu para a gente ler tudo, mas tem um, por exemplo, a Bia Lima, Billy, está dizendo aqui, ouvi a pessoa dizer que pelo formato dos lábios, ela já sabia identificar quem era a pessoa, seu comportamento e até a forma que ela ia falar com os filhos. Fiquei assustada. É para ficar assustada mesmo, Bia, porque eu vejo isso e eu fico simplesmente horrorizada. Assim, assim, é de cair o queixo, é chocante como que as pessoas são rasas, como que elas não querem se aprofundar, né? Como que elas querem respostas fáceis. Gente, não tem nada fácil em nenhuma profissão, em nenhuma, né? Total. Inclusive, Miriam, uma das coisas assim que eu fiz, né, nesse período de aprofundamento foi ler livros, ler artigos, né? E um dos livros que eu li foi o livro do Rostos e Caracteres do Lewis Corman, que é quem tem o tratado de morfopsicologia, né? Quem trouxe isso. E uma das coisas bem interessantes... Não, antes de você falar isso, é bom a gente dizer que ele era médico, psiquiatra, mas o que ele falou, a sociedade científica médica não aprovou na época, ele foi rechaçado. Isso, exatamente. E uma coisa que é, assim, bem importante, né, de tudo isso é a gente saber as bases. Qual é a base desse conhecimento, né? E ele é muito enfático, tá? Inclusive, ó, na página 16 do livro dele, ele deixa muito claro que a base do que ele aplica, do que ele faz, é a fisiognomonia planetária. Ou seja, ele deixa... Que delírio! Isso, ele deixa muito claro que é algo relacionado à astrologia. E aí eu trago para algo atual, assim, né? Muitas pessoas, qual que é o seu signo, né? Que tal? Sim, tem características que até batem. Só que daí aquilo que não bate, né? Que você não é colocado numa caixinha, né? Do seu signo. É porque você é ascendente em não sei o quê, porque você é não sei o quê. Perceba que é um monte de viés. E aí esse monte de viés traz a justificativa para você, não, você é diferente. E aqui, então, eu levanto, sim, novamente, tem coisas que vão bater. Agora, tem coisas que não vão bater. Por quê? Porque uma pessoa, ela é feita, sim, daquilo que ela traz, da sua genética, da sua hereditariedade. Ela é feita do ambiente que ela está. Ela é feita das suas experiências únicas. Então, um ser humano, ele é muito complexo. Ele não é unicamente, porque você nasceu no dia tal, a Terra estava em tal, e blá, blá, blá. Então, isso já mostra pra gente o embasamento dessa metodologia, dessa abordagem, e que não tem nada de neurociências, não tem nada de ciência. É astrologia. Gente, astrologia é algo que não tem base científica. Pegando um gancho nisso que você falou, há poucos dias uma aluna me mandou um print de uma dessas expoentes da morfopsicologia e visagismo, fazendo uma live que eu não sigo essa pessoa, graças a Deus, que ela estava dizendo de astrologia. Então, essas pessoas não conseguem achar fundamento, aí elas começam a apelar. Elas falam de morfopsicologia, elas falam de neurociência, elas falam de perfil comportamental, aí depois elas vão para astrologia. Gente, olha que samba do crioulo doido, tá na cara que não tem embasamento, percebe? A pessoa, essa aí conhecidíssima, estava falando de astrologia. Meu Deus do céu, o que é isso?
A E base dele é essa, né? Eu lembro que quando eu comprei, né, o livro, Carol, acho que comprou praticamente na mesma época, né? E aí também eu falei, ai, agora eu acho que eu vou entender, né? Quando eu pensei se eu vou entender. Quando eu cheguei nessa parte, e o livro é todo em espanhol, né? E detalhe, porque aqui no Brasil a gente nem encontra ele. E aí eu cheguei nessa parte e falei, gente, mas ele tá relacionando os planetas. Eu lembro que foi numa reunião, né, da escola que eu e a Carol, a gente falou, né, a Carol, quando tu já chegou? Eu disse, eu já cheguei. Naquele momento eu abandonei, porque eu disse, gente, como que pode ele estar relacionando o estudo dele, né, assim, com planetas? E aí o que a gente percebe, assim, que pega muito essa questão é que as pessoas daí elas vão, assim, em teorias que elas são pseudociências, que elas se usam como ciência, porque foi um médico psiquiatra que falou, porque ele era médico, porque ele era doutor, porque ela... Mas, gente, teoria até eu posso escrever, qualquer pessoa pode escrever uma Exatamente. Não é teoria. porque é médico, que é doutor, que aquilo é, que a uma gente tem verdade. embasamento, que aquilo é sério, né? Tinha uma médica que não na live, ainda não sei se ela tá, a Ariane, que é minha parceira de trabalho, inclusive ela é médica, cirurgiã, e a gente sabe disso, que tem umas loucuras na área médica, assim como tem no direito, tem em todas as Sim. áreas, das Sim. áreas psis, tem os profissionais que dão uma delirada e criam as teorias dele, gente, porque a pessoa é humana, ela também tem seus problemas, né? Porque ela tem um diploma lá, que é tudo que ela faz é correto. Por isso que tem que ter a chancela da área, né? Se é uma ciência, sim, tem que ter estudos para dizer, ok, isso aí que a Wanda escreveu, a sociedade, ela aprova porque tem vários estudos, né? Então, gente, para com isso. De fato, o Dr. Luiz Forma era um psiquiatra, mas uma pessoa que estava delirando. Olha o que ele escreveu aí, não sei o que, planetária. Então, assim como citam aquele Julián Gabarré, né, que é um espanhol, que tudo que eu já li dele também, e o site dele é uma bagunça, que é sem pé e sem cabeça. Eu tentei entender, você não consegue entender. É também um delírio puro, sabe? Se ele é PhD de não sei do que ele é, talvez até seja de alguma outra área, mas não tem... Gente, isso não... A sociedade de psicologia, de psicanálise, de psiquiatria não endossa essa prática. Isso nunca foi ciência, né? Isso. A começar lá da fisiognomonia. E eu quero indicar um livro, eu não sei se vocês conhecem, talvez vocês conheçam, meninas. Vocês duas e também quem está aqui. Que é um livro que chama Rostos, do David Le Breton. Ele é um antropólogo vivo. Eu já até falei desse livro há uns 3 anos na minha rede. É maravilhoso, é um estudo de corporeidade. Ele é a maior referência em estudos de corporeidade hoje no mundo. Ele é vivo. Ele é citado em milhões de artigos científicos para quem estuda, milhões de livros e artigos científicos no mundo inteiro, para quem se interessa por pesquisas de corporeidade, de corpo, emoções, na perspectiva da antropologia. Esse livro dele é uma pesquisa maravilhosa. Um dos capítulos, se eu não me engano, é o capítulo 2, que ele fala sobre a morfopsicologia e a fisiognomonia. Ele fala da pseudociência, de onde que isso vem, né? E ao final, a bibliografia dele, desse livro, é extensa, é maravilhosa. Tem mais de 300 referências bibliográficas para poder estudar. Ele cita esses autores todos desde a época lá de antes de Cristo. Ele vem traçando a história do rosto e tem esses pontos específicos onde ele aborda que não há nenhuma relação, que isso não é científico, isso não é pseudociência. Então, o que nós temos a dizer, né, Wanda e Carol, para nossa audiência, para as colegas que estão aí, se aprofundem, procurem fontes de pesquisa fidedignas, não é? Não acreditem no que o professor, na nossa área, não dá para acreditar, não. No que o professor está dizendo como se fosse ciência. Vai lá, pesquisa. Se você não sabe se aquilo, não sabe entender, se você não entende se aquilo é ou não, peça ajuda para uma pessoa que você acredita, né? Eu tive uma aluna que fez um desses cursos. Quando ela chegou para fazer o meu curso, ela já tinha feito um desses cursos aí tops.
tops entre aspas, tá, gente? A minha ironia, minha crítica, que fundamenta também na morfopsicologia para entender o rosto. Aí ela falou para o irmão dela, que é médico, não, que é, né? Porque ele é vivo, acho que é neurocirurgião ou neurologista, uma das duas coisas. Falou para ele, na época, que ela tinha feito esse curso, que ela estava toda empolgada, porque ela saiu do curso em êxtase. Nossa, estou entendendo o cliente. O irmão dela falou, mas que bobagem que é essa, fulana? Você está acreditando nessa coisa? Isso não existe. Ela ficou danada da vida com o irmão, não acreditou no irmão, porque ele falou assim, que bobagem que é essa que você aprendeu? Isso não existe. Ela falou que ela custou aprender. Se passaram alguns anos para a ficha dela cair, porque ela fez esse curso em 2018, se eu não me engano, 19, 18. E há um ano ela foi minha aluna, ela falou que custou a cair a ficha. Ela não acreditou. Olha isso. O irmão é neurologista ou neurocirurgião, não lembro qual. E o irmão riu na cara dela quando ela contou lá que estava fazendo curso, num dia de um almoço de domingo, que ela tinha aprendido tal coisa da personalidade do cliente. Ele riu na cara dela, falou, isso é uma bobagem, isso não existe. Isso que você tá... Ela não acreditou, porque ela pagou muito caro e a pessoa vendeu, embalou muito bem, né? O conhecimento, entre aspas, né? Embalou muito bem. Então, gente, é isso, né? Nós estamos realmente num mar aí revolto, complicado, que a gente precisa de saber nadar para a gente poder ajudar as colegas que estão, na verdade, se afogando. Tem gente que está se afogando, tem gente que está desistindo. Tem uma moça que entrou aqui e falou, ela é consultora de imagem, ela falou que ela estava desistindo. E eu tenho visto muitas pessoas, porque quando você é honesta, e responsável, você vai ter ainda mais trabalho, você tem que pesquisar, né? Você não vende fórmula mágica. Quando você não é, você falar, ó, vem fazer consultoria comigo, que eu vou te dar isso, né? Faz promessas enganosas, e isso a gente sabe que ajuda a vender, né? Então, eu fico muito feliz repetindo aqui que nós, né? Nós todos que estamos, não só nós três, todo mundo está aqui na live, que a gente continue levando, disseminando o bom conhecimento, o conhecimento que realmente vai fazer diferença na vida dessas profissionais da área de beleza, né? Visagismo, consultoria de imagem, maquiadoras, porque realmente não dá. Eu acho, eu só trazer também essa questão, né? Porque muito se fala esse visagismo, né? Que a maioria das pessoas conhecem e que é mais difundido, que eu espero que a gente consiga levar cada vez mais clareza para esse assunto, é a questão, né? Dessa relação, né? Dos traços faciais com, né? A personalidade, aptidões, enfim, uma correspondência emocional da pessoa. Se pararmos, né, para pensar que a Carol trouxe, né, o Lewis Corman como a morfopsicologia ela nasce primeiro na fisiognomonia, né? E a fisiognomonia, se pegarmos e aí vamos pesquisar para a gente entender por que se relaciona traços faciais à personalidade, é porque lá na fisiognomonia, que é o que nós deixamos aqui, né, para deixar bem claro, mas lá na fisiognomonia o que é? Tem até os desenhos, né, em que a testa estava ligada a tal área do cérebro, o terço médio estava lá em outro pedacinho do cérebro, a boca em outro pedaço do cérebro. E hoje, né, a gente sabe que o cérebro é um emaranhado de conexões e complexidade. Não existe uma área específica do olho que está lá no cérebro, específica da testa que está lá no cérebro. Isso, né? Então, pensar o porquê que se relacionava, né? Tem ali esse fundamento, mas esse fundamento não tem fundamento algum, né? Porque hoje se sabe que o cérebro não opera dessa forma, né? Então, parar para pensar como que eu vou relacionar o rosto da minha cliente, os traços que ela tem natural, né? De uma forma natural, com quem ela é. Se isso não tem comprovação alguma. Sim, né? até já caiu por terra, né? A teoria do cérebro trino, por exemplo, ela já caiu por terra. Ela já não é mais aceita como científica. Então, exato, se a base não é aceita, como que a gente aplica? Né? Sabe? Aqui, amor, tem uma pessoa que está dizendo, JH Alves, Carol Wanda, mostra depois qual o livro
nos stories, né? Ah, sim. Uhum. Você está falando do livro aí, Rosto e Personalidade, não é esse? Esse aí. A gente está dizendo, amando a live. Que bom, gente. Olha, essa live vai ficar gravada no meu perfil, depois vocês mandam para outros visagistas, cabeleireiros, consultores de imagem, que nós estamos precisando. Se vocês acreditam, né? Se vocês comungam das mesmas ideias que as nossas, divulguem isso. Nós estamos precisando de dar uma limpa aí no nosso mercado. Fazer uma peneira aí de quem oferta informação de qualidade, certo? E quem está ensinando, na verdade, mentiras, né, gente? Porque se eu ensino que é ciência e não é ciência, eu estou vendendo mentira. Isso é uma questão mesmo assim, ó, quando a gente puxa algo da forma como a gente está puxando, né? A gente está movimentando o mercado para se atualizar, sabe? Sim. Então, assim, para os profissionais melhorarem a sua entrega, melhorarem as suas bases, né? Aquele chacoalhão, assim, né? Tipo, ó, gente, a gente precisa melhorar o nível do mercado. Porque a gente está tendo acesso a essa informação, as nossas clientes também podem estar tendo acesso a essa informação. Que é uma das coisas que eu falo, até mesmo, tipo, para as maquiadoras, não necessariamente associado à parte de morfopsicologia e fisiognomonia, mas até mesmo a efeito de maquiagem, por exemplo. Não é mais só aplicar base, corretivo, sombra, delineador e cílios. Não, você precisa entender qual vai ser os cílios melhor para as características dessa cliente, porque a cliente está percebendo que o que é feito no nosso trabalho não deixa ela bonita. É a mesma coisa. As clientes estão tendo as experiências de aplicar uma teoria de personalidade e ser... Então, se as clientes estão tendo essa percepção, a gente precisa com que as profissionais, com que o mercado profissional evolua. Porque, do contrário, a gente vai estar destruindo a profissão. Essa é a minha visão. Porque a cliente vai tendo experiências ruins, sai falando das experiências ruins, o mercado ele cai em chacota, ele cai em descrédito, e aí quem perde são todos os profissionais. Então, o que a gente faz é elevar o nível da profissão com tudo isso, né? Exatamente, porque todo mundo perde, todos nós perdemos quando um profissional está ensinando a ler personalidade pelos traços faciais, ensinando uma pseudociência. Isso vai impactar o meu trabalho, vai impactar o trabalho de vocês, de todo mundo, né? Que é isso, as pessoas vão pensando, que bobagem que é essa? Esse pessoal trabalha com o quê? Então, gente, o nosso intuito aqui é elevar o nível e colocar em questão teorias, né, que estão sendo ensinadas como se verdade fossem, né? E não são. E é interessante, a gente tem que pensar que nós estamos vivendo uma época de quebra de padrões, né? E essas teorias, elas não são teorias que quebram padrões, muito pelo contrário, elas reforçam padrões. Eu sigo um cirurgião plástico que mora nos Estados Unidos, ele chama Dr. Chino Bey, ele é muito, assim, interessante, ele está no mundo inteiro dando cursos, eu já vi vários dermatologistas falando muito bem do trabalho dele, e ele estava dizendo isso, assim, num dos posts recentes. Gente, nós temos que quebrar esses padrões na dermatologia. E é uma coisa que eu defendo na consultoria de imagem. Então, assim, quebrar padrões entender de verdade a necessidade daquele cliente, né? E não colocar em caixinha, dizer, todo mundo que tem um nariz assim não sei o quê. Todo mundo que tem bocão, porque eu tenho uma boca grande, Gente, vamos parar com isso, né? A gente tem... E as alunas da escola, né? Elas trazem muito isso. Mas então, Wanda, me diz como que eu vou colocar a minha cliente... Como que eu vou saber qual é o temperamento? Eu falo, você não precisa saber qual é o temperamento. E não é nem para dizer para ela isso. Não é colocar em caixinha. A gente não... uma coisa que um termo que eu uso muito. A gente não coloca uma pessoa numa caixinha. Porque, de novo, a gente é complexo. Somos seres, né? Como tu disse, Miriam, multifacetados. Com vivências, experiências, culturas.
cultura, lugares no tempo, né? Totalmente diferentes, né? Com subjetividade diferente. Como que eu vou chegar para uma pessoa e falar, tu é colérico com um pouquinho de sanguíneo? Gente, Não, né? não é, Mesmo que não isso é, fosse verdade, que não é, Mesmo isso não resolve nada, exato. né? Exato. não, O meu ou, papel não é dar um diagnóstico, né? Eu acho que é isso, a gente não dá diagnóstico. Qual que é o nosso papel enquanto consultor, enquanto pessoas que trabalhamos com imagem? É entregar um bom serviço, né? Mostrar para a cliente né, o que ela pode fazer com a imagem dela para ela se sentir bem, para ela melhorar, para ela chegar naquilo que ela está desejando, né? Que se conecte com ela, enfim, para ela se sentir bem, se sentir bonita. É isso, não é dizer quem ela é, né? O que ela tem aptidão a fazer. Porque tem isso, né? Muito de, então você está apto a tal coisa, porque, né, na sua personalidade não, não existe. De novo, não não. existe. Até porque, assim, ó, tem cliente que pode se sentir invadida. A gente tem que Exato. respeitar a privacidade, né? Quando a gente procura conhecer mais da personalidade da cliente, tem que ser muito com base na forma como ela se enxerga. A gente também tem o quê? Uma percepção. E aí a gente tem que avaliar, tipo, ó, ela está parecendo isso. Talvez o que ela está parecendo não está condizente com o que ela deseja parecer. E é aí que entra a nossa atuação, né? Ajudar a fazer um alinhamento de imagem, né? E aí, se for abordar de alguma forma, é de uma abordagem leve, sem impor, você é isso. Não, olha, você, pelo que você mencionou, né? Então, tipo assim, nesse sentido, como ela mencionou, como ela se enxerga, está mais relacionada a uma característica tal, por exemplo. Mas jamais, né? Até uma das coisas que eu falo para as alunas também, né? Às vezes a sua cliente naquele dia, a gente, né, falando de um atendimento, às vezes a cliente viajou, ela veio lá de Minas Gerais para um casamento, viajou de noite, tem filho pequeno, tá cansada. Ela vai estar com um ânimo menor, vai estar com uma energia menor. E aí você vai dizer que a pessoa é tal coisa? Não! Naquele dia pode ser que ela está cansada, pode ser que ela não está. Eu falo até, gente, tem que cuidar até o ciclo menstrual. Até mesmo questões hormonais. Às vezes a pessoa não está num nível hormonal relacionado à tireoide, relacionado à vitamina D, relacionado, sei lá, o que for. Ela não está com a energia. Mas não é que ela não seja, ela não está. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? O ser humano é algo muito complexo, feito de vários pontos e não somente das suas características faciais. Eu já vi até caso escrito assim, ó, que a cirurgia voltou porque a pessoa não mudou a personalidade. Gente, Nossa. tipo, não faz sentido, entende? Não faz sentido. Então a gente tem que ter esse senso crítico, sabe? A gente tem que ter, não pode ser inocente, gente. Essa é a palavra de ordem. Não sejamos inocentes, sejamos críticos, sejamos estudiosos, sejamos pessoas que vão atrás. Porque senão, se você é inocente nesse ponto, você corre risco de você ser enganado em muitos outros pontos, né? Então, que nós sejamos pessoas críticas, sabe? Pensando, isso vai, isso não vai. Será que faz sentido? Sempre pense. Faz sentido de verdade? Coloque várias questões, vários momentos, várias pessoas, vários posicionamentos. Coloque as situações na sua mente e veja, isso funciona? Porque de cara até parece que tudo funciona, porque aí você puxa aquela pessoa, de fato, a fulano de tal tem a testa alta e a pessoa é bem racional. Você vai encontrar. Aí você faz o efeito contrário. Você vê uma pessoa que você acredita que ela é muito racional, enfim, e aí você pensa, ela tem a testa alta? Tipo assim, faz o caminho contrário também, sabe? Então, acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Da importância da gente ter pensamento crítico e sempre pensar bastante. Muito. Meninas, eu acho que nós vamos ter que encerrar, porque daqui a pouco acho que a live vai cair. Eu queria que vocês só dessem uma mensagem aí final para quem está nos seguindo, para a gente finalizar. Quer falar, Wanda? Uma mensagem.
Então, eu vou voltar àquilo que eu falei agora há pouco. Nós somos profissionais de imagem. Nós trabalhamos né, de uma forma a melhorar quem a pessoa se sente com ela mesma, com a própria aparência, enfim. E como, né, a Miriam traz muito, e algo que eu acredito, porque, enfim, né, tem todo o estudo por trás, é que a imagem ela começa interiormente. Né? Tudo que é externo começa primeiro lá dentro, embora, né, muitas pessoas, ainda principalmente da área da consultoria, achem que não, né? Que a gente tem que começar a colocar de fora para dentro. E não, o caminho é completamente o inverso, né? Então, dessa forma, a gente tem que pensar que não podemos dar diagnóstico para nossa cliente de quem ela é. Né? Porque, de novo, nós estamos em situações, nós somos muitas coisas, nós somos multifacetados. O nosso papel não é dar diagnóstico de quem é a personalidade, da aptidão daquela pessoa, das competências ou não que ela tem. Isso é encerrar um ser humano em algo muito pequeno, talvez tirando dele a oportunidade de descobrir o potencial que ele tenha. Né? E o quanto isso é perigoso a gente dizer para uma pessoa que talvez esteja sensibilizada. Porque, de novo, eu acredito que uma pessoa que vai buscar técnicas que são assim tão fáceis, tão dadas, né, de me dizer quem eu sou, é porque aquela pessoa ela tá buscando de uma forma assim, muito no momento que ela esteja fragilizada. Quando, na verdade, é o contrário, né? A gente tem que buscar, né, como a Miriam fala muito no método interno, pela escuta. É escutar. E quando a gente escuta a nossa cliente, com certeza, ela falando o que ela falou, ela também está se escutando. E aí que começa um trabalho verdadeiro, né? E aí que a gente começa essa conexão que a gente fala muito no visagismo, do interno com o externo. Então, acho que essa é a minha mensagem. Ah, que bom, Wanda, adorei. E você, Dani, para a gente finalizar? Então, eu acho que de tudo isso, assim, o que eu gostaria de deixar é para as profissionais não terem medo de mudar as suas abordagens, né? Então, o que a Wanda falou é extremamente importante, né? Mas para ser algo um pouco diferente, que faz muita diferença, né? É diferente, faz diferença, é não ter medo de mudar a abordagem. Não ter medo de se atualizar, de mostrar que você está fazendo algo que é mais atual, que tem um embasamento mais científico. Então, acho que é isso, sabe? A vida, ela tem que estar em constante evolução. E profissionalmente falando também é isso. Então, não ter esse medo de mudar as abordagens. Ah, muito obrigada, meninas. E antes de terminar, eu quero lembrar para quem está aqui que eu vou fazer um encontro online gratuito na terça-feira, 20 horas, para consultoras de imagem, estilo, para quem mais se interessar, profissionais da área da beleza, onde eu vou falar sobre desinformação na consultoria de imagem. Eu vou falar sobre isso aqui que nós falamos e trazer alguns elementos a mais, vou trazer muita bibliografia, muitos artigos científicos para a gente realmente elevar o nível do nosso mercado, né? Então, meninas, muito obrigada. Obrigada, Wanda. Obrigada, Carol. Vamos continuar essa conversa. Quem sabe vocês animam a fazer uma live no perfil de vocês, porque é só com muita insistência que nós vamos conseguir mudar a mentalidade dos profissionais, né? Com certeza. Eu vou deixar aqui o meu convite também, né? Porque eu sei que tem muitas consultoras de imagem, né, Miriam, que estão vindo através, né, do teu perfil, para elas também entrarem na Visagize Academy, no perfil da Carol, @Caroline_Daniele, que na escola nós abordamos esse método da neuroestética, da neurociência, essa responsabilidade realmente de um compromisso ético que a gente tem com a formação dos profissionais que vem. E a Carol, ela tá fazendo muitas lives também, né? Muito conteúdo. Então, uma forma das pessoas conhecerem também, né, um pouco dessa abordagem, da metodologia que a Carol criou, enfim, né, com esse embasamento científico. Então, fica o meu convite aqui também. Inclusive já tem vários posts falando sobre isso, né? Então, quem quiser descer mais vai encontrar, inclusive de artigos científicos onde eu trago as referências, né? Então, quem quer ir se preparando, se aprofundando até o dia da aula da Miriam, aí também tem bastante conteúdo lá sobre isso, tá? Maravilha, meninas. E mais uma vez, muito obrigada. E seguimos aí nesse caminho, juntas. Pode contar. Então, um beijo, meninas. Até breve. Tchau.
Até, Obrigada gente. a todas vocês que nos seguiram aqui nessa conversa. Até. Amém. Até.